infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, sublime peregrino do amor, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera fique preparada para tudo que ocorrerá na noite de hoje, todos os trabalhos que se desenvolverão. Bem, meus irmãos, para não tomar muito tempo da nossa palestrante, eu gostaria só de dizer a vocês que nós continuamos com a campanha do óleo de cozinha usado. Quinta-feira deveremos ter aqui a vinda do coletor, né? Nosso tonel ainda não está cheio, mas está quase cheio, devemos estar com uns 70%. Então, não deixem de pegar aquele óleo usado que poderia ir para o ralo, né? Esclerosar os canos, colocar numa garrafa PET, trazer para nós, porque isso vai se converter em recursos financeiros importantes para nós. Um tonel desse que nós vendemos, ele nos permite comprar 2 bolsas padrão. Já é alguma coisa, né? Nós hoje estamos com 80 famílias que mensalmente recebem uma bolsa padrão. Então, conseguimos comprar 2 bolsas padrão com esse óleo. Então, é uma atividade vinculada a um cuidado com a ecologia e também para a caridade. Uma outra coisa é que nós ainda temos unidades aqui dessa revista Ceareiro, que nos foi fornecida gratuitamente pelo Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança, lá de São Paulo, uma revista muito interessante, com artigos, né, muito bem escritos, né, que nos permite uma atualização na doutrina espírita, aprofundamento em algumas matérias. Está disponível gratuitamente também para quem quiser, na porta da nossa livraria, uma banquetinha que tem ali. O nosso boletim informativo, que é a nossa revista, está disponível no site do SEASA. Basta baixar, basta entrar lá e fazer o download do arquivo. Não deixem de fazer isso, de ler, contribuir com suas ideias, com suas críticas e sugestões, também com seus trabalhos, né? Vamos enriquecer o nosso boletim informativo. Vários outros amigos, companheiros de casas espíritas, né, no nosso estado e fora do estado, estão fazendo download também do nosso boletim informativo, que será a nossa revista SEASA. Bem, dito isso, eu vou pedir a sua ajuda para você fazer a leitura para nós, a leitura da página preparatória dos nossos trabalhos. Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Vou aqui ler Palavras do Semeador, livro Bênçãos de Amor, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Semeador da vida, semeia a boa semente. Os corações na terra assemelham-se muitas vezes à própria terra. Não amaldiçoarás o deserto, porque exiba espetáculos de secura. Dar-lhes-á o consolo da fonte. Não esmagarás os próprios dedos nas pedras do campo. Removerás o empecilho, amparando a eira. Não impedirás a lama do charco. Alongarás ao pântano o socorro do dreno amigo. Não agredirás o espinheiro. Auxiliarás feliz a limpeza da gleba. Desculpa, é gleba mesmo. Nos caminhos do mundo, há muita gente também assim. Almas ressecadas na ignorância, enrijecidas na indiferença, atormentadas na sombra, perdidas na crueldade. Não aclames nem condenes. Estende as mãos a serviço do amor e, tanto quanto possível, semeia sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Primeiro o suor do trabalho e a semente no solo. Depois a defesa laboriosa e a verdura tenra, pedindo apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. Muito bonita essa página, né? Muito obrigada.
Bem, meus irmãos, após a leitura desta página, uma página preparatória que ajuda muito para o nosso ambiente, para nós equilibrarmos as nossas vibrações, nós vamos prestar então a máxima atenção à nossa querida irmã Alessandra, que vai nos falar, em continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a virtude. Que ela seja muito inspirada nessa noite. Foi? Foi. Boa noite, meus irmãos. Vamos trocar. Ah, é? Tá bom. Obrigada pelo convite. Boa noite para todos. Que a gente possa ter uma noite que eu possa conseguir passar, né, um pouquinho do que eu li. E essa página, essa parte, né, a virtude, está dentro do capítulo 12, desculpa, do capítulo 17, do item 8, sedes perfeitos. Como é que a gente consegue ser perfeito? Com virtude. A gente precisa ter virtude. Então, a definição lá pelo dicionário do que é virtude é a qualidade do que se conforma, ou seja, do que você aceita, né, que se considera correto e desejável. Eu considero isso do ponto de vista tanto moral, religioso, comportamental, como eu devo me comportar, como eu devo agir, o que eu devo fazer para poder conseguir virtude, ser virtuoso. Conformidade com o bem, com a excelência moral ou da conduta, dignidade. Essa é a definição do dicionário. E pelo Evangelho segundo o Espiritismo, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem homem de bem, que é o capítulo que a gente está, né, falando do homem de bem. Então, é ser bom. O que a gente entende de bondade? É aquele que é misericordioso, indulgente, caridoso, magnânimo. A gente está sempre falando sobre essas mesmas palavras, né? Então, definição que a gente tem do que é bom é ser caritativo, exercitar essa bondade, exercitar o ser bom, né? Ser sóbrio, e ser sóbrio é ser equilibrado, é ser moderado, ter um autocontrole. Não tem nada a ver com ser rude, com ser áspero, com ser rigoroso. Pessoas sóbrias podem ser alegres, podem transmitir tranquilidade, né? Não tem a ver com rigor, não tem a ver com estar sério. Não, ser sóbrio é ser equilibrado, é saber ser mediano nas suas atitudes. Ser modesto. Modestos são aquelas pessoas que não chamam atenção para si, que são humildes. Então, é o contrário do orgulhoso, é o modesto. Essas são as qualidades que o Evangelho entende que é necessário para você ser virtuoso. Então, consolidar isso em você, tá? E como é que você consegue ser virtuoso? Bom, como é que você consegue ter virtudes, né, que são várias? A gente tem a liberdade, a responsabilidade e a moralidade. Como assim? Com a liberdade, com o meu livre-arbítrio, da forma que eu quiser. Porque, como diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo eu posso fazer. Por quê? Porque tem consequências. Então, eu tenho a liberdade de agir como eu quiser, mas eu tenho uma responsabilidade dentro das minhas atitudes. Essa responsabilidade dentro da moral, dentro daquilo que eu acredito que seja verdadeiro, aquilo que eu acredito que seja o certo a fazer. Então, virtude consiste no exercício da liberdade com responsabilidade. E aí a gente tem desejo, todo mundo tem, a gente está num nível de evolução, né, que nossos desejos ainda são bem carnais, e isso a gente não controla, é involuntário, mas a vontade é voluntária. E aí como é que a gente coloca isso? Através do livre-arbítrio. Não dá para controlar a vontade de comer chocolate, o desejo de comer chocolate, a vontade dá. Né? Então eu consigo, chocolate é uma tentação para mim, gente, por isso que é o meu exemplo aqui, tá bom? Só por isso que é o meu exemplo, né? Então...
É uma tentação. Então, o desejo está lá. Eu olho para o chocolatinho e falo, meu Deus do céu, resiste bravamente, não come hoje. Só esse não come. Às vezes vai, às vezes não vai, né? Quando eu estou dormindo, eu não como, né? Quando eu estou acordada, é mais difícil. Então, somos seres dotados de vontade e de desejo. Então, vontade, eu consigo. Eu posso. E como eu faço isso? Meu livre-arbítrio. Eu paro, penso se aquilo é bom para mim. Se essa é realmente a atitude certa a seguir naquele momento, né? Para lidar com ambos, temos a liberdade de escolher e decidir. E Aristóteles, que era um filósofo, discípulo de Platão, considerava que a virtude é a justa medida, a mediedade opõe-se a dois vícios, o excesso e a falta. Quando eu li isso, eu não gostei muito não, sabe? Eu falei assim, beleza, falta, ok, entendi, mas excesso, poxa, como é que eu vou ter excesso de virtude? Virtude é o equilíbrio, virtude, se eu tenho virtude, eu consegui, né? Não dá para ter excesso de virtude, fica meio estranho. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer com isso. Se a gente colocar uma pessoa trabalhadora, né, que é o ideal, a gente acabou de falar do laborioso, essa pessoa está trabalhando, está sabendo, esse é o equilíbrio, ele já conseguiu interiorizar isso nele. Só que o preguiçoso é a falta disso. E o excesso? O workaholic, o trabalhador, o viciado em trabalho, isso não é benéfico, isso não é bom. Por quê? Porque a gente também tem que respeitar o tempo de descanso, porque nós somos matéria e precisamos do descanso. Então, eu digo que excesso é meio complicado, né? Porque como é que eu vou ter excesso de uma determinada virtude? Virtude, eu achei isso estranho, mas ele coloca assim, tá tudo bem, respeito, quem sou para falar de Aristóteles, né? Só uma pessoa que lê. Então, os vícios não são virtudes, ok? A natureza moral jamais é natural, e sim o resultado de uma maneira de ser adquirida, para mais ou para menos. Não existem virtudes inatas. Todas são adquiridas pela repetição de atos que geram os costumes. Sabe o que isso significa? Nós nascemos simples e ignorantes. E a cada passo nós vamos adquirindo, consolidando as nossas virtudes. Em cada encarnação a gente consegue um pouquinho mais, ou não, né? Ou a encarnação passa num parque de diversões e você não consegue nada com ela. Mas a gente nasce, criado como espírito simples, ignorante. Então, a repetição, o nosso trabalho de conseguir trabalhar a nossa vontade, ali, o nosso livre-arbítrio, que vai nos ajudando a ter a determinada virtude. Quando finalmente consolidamos a virtude em nós. Então, esse exercício, esse costume de repetir esse mesmo ato até a gente realmente fazer aquilo de uma forma natural, vai sair tranquilamente. Ou seja, as virtudes são adquiridas e desenvolvidas por meio de hábitos humanos. Ainda Aristóteles, a virtude moral é uma consequência de hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetitivamente. Só repetindo o que eu acabei de falar de uma outra forma, agora como está dito lá por ele, né? Ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura e assim vai. Então, a repetição de estarmos fazendo, a gente vai errar, a gente não vai fazer, vai ter hora que vai, até que cada passo vai ficando mais fácil. A cada encarnação vai ficando mais fácil. E uma hora isso sai, flui, simplesmente é feito e a gente não percebe. Enquanto eu não consolidei determinada virtude, o que acontece? Provas. Nós estamos num planeta de provas e expiação. Provas porque eu preciso exercer esse controle e chegar, né, até a não perceber mais que são provas. Quando for natural, não é mais prova, porque eu faço. Eu simplesmente faço.
né? Eu não sofro mais por aquilo. Não é difícil mais para mim olhar o chocolate, porque eu simplesmente entendo que eu preciso respeitar o meu corpo e não vai mais existir esse desejo, ou até pode, mas naturalmente eu consigo não sofrer por aquilo. Enquanto eu não consigo, isso ainda é prova. Afinal de contas, né, espíritos evoluídos continuam fazendo bem. Então, continua tendo necessidade de ter quem ajude. Só que não há sofrimento, então não há mais aquela prova. Tá? Em mundos mais evoluídos, só tem o bem. Então, fica muito mais fácil porque eles já conquistaram. Tá? No processo de consolidar a virtude, falhamos diversas vezes. E aí a gente cai, como dizia meu pai, caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue. E segue, que você vai cair de novo. O que você não pode é se acostumar a, tudo bem, não tem problema não, caí, eu sou humana, falhei, não. Reflete. Entende que você errou, mas que você não quer errar de novo. Você precisa entender que precisa melhorar, precisa aceitar isso e fazer um esforço para melhorar. Senão a gente fica naquela coisa assim, é isso mesmo, fica no comodismo de eu não vou fazer nada para me melhorar, porque eu sou humana e humano erro. Não, e humano quem é humano está errando, é o planeta que a gente erra. Mas olha, bola, de você quer acertar. Então precisa fazer esse esforço. E aí eu botei ali os 7 pecados capitais, né, só para alguns exemplos, para a gente poder lembrar ali os seus contrários, as suas virtudes do equilíbrio do que seria isso. E como é que a gente faz para exercitar e adquirir virtude, gente? A gente exerce empatia. A gente tenta se colocar no lugar do próximo, a gente olha, né, o mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência, e se fosse comigo, eu ia gostar? Se eu me colocar no lugar do outro, se eu conseguir parar 3 segundinhos antes do meu ato, da minha intemperança, da minha gula, da minha ira, da minha luxúria, se eu conseguir parar 3 segundinhos e pensar, caramba, será que eu gostaria de estar no lugar do outro? Será que essa agressividade que eu vou jogar nesse momento eu gostaria de receber? Será que essa brincadeira, será que essa piadinha seria legal se fosse comigo? Eu ia gostar se rissem de mim porque eu fizer essa piadinha comigo? Seria fácil ou não? Então, pensa nas atitudes antes de tomá-las, porque pedir perdão é lindo, mas evitar machucar quem te ama é mais lindo ainda. E não precisa ser quem te ama, não. É qualquer um, porque todos somos irmãos. E como irmãos que somos, filhos do único Pai, ninguém quer sofrer. E se você não tem essa coisa, né? Se você coloca meu irmão de carne, o sangue... Eu não quero ver meu irmão, que para a gente os laços sanguíneos ainda são muito importantes, então não é tão fácil assim a gente se desvincular dele. Eu quero ver meu irmão, se eu tenho uma relação boa, sofrendo? Claro que não. Se você entender que todos somos irmãos, e quando eu falo para vocês, eu falo para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Então a primeira pessoa que precisa, né, também fazer, praticar, sou eu. Você não tem que perder. Vou ler de novo, porque eu achei isso aqui lindo. Pensa nas atitudes antes de tomá-las, porque pedir perdão é lindo, mas evitar machucar quem te ama é mais lindo ainda. Você não tem que perder para dar valor, tem que dar valor para não perder. Não tinha nem muito a ver com a aula, mas eu gostei tanto que eu botei e falei, eu vou arrumar um jeito de falar isso aqui. Então, exercer empatia, ver através do olhar dos outros, conseguir ter um olhar mais bondoso, né? Ih, minhas folhas caindo. Eu também trago tanta folha, né?
Ó, eu estudei o dever de casa, tá vendo? Eu tentei fazer bonito. Tentar não julgar. Quando a gente olha com os olhos, né, através do olhar do outro, a gente julga menos o próximo. Fica mais fácil compreender como ele está vendo aquela situação. E se eu consigo ver através, eu consigo não criticar, eu consigo não magoar, eu consigo não julgar. Só que, infelizmente, nesse trabalho aí da gente, né, e usando o nosso livre-arbítrio, com responsabilidade, para conquistar essa moral, a gente quase sempre acompanha de pequenas enfermidades morais que a desonram e atenuam nossa virtude. Por quê? Porque o ideal é a gente sublimar, né? A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. E quando eu estava lendo, estudando essa parte do Evangelho, isso venha muito forte, né? Isso é muito falado nesse pedaço, sem segundas intenções. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, qual é a mais meritória de todas as virtudes? E aí eu peguei aqui o Livro dos Espíritos, que diz: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Ou seja, beleza, vamos tentar trabalhar cada uma delas. Umas pessoas estão melhor em tal, outras, né, em outras, enfim. Somos espíritos mais ou menos dentro do mesmo nível. A virtude, sempre que há existência voluntária, há atração de mais tendências. Mas o que há de mais sublime na virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. É isso, sem segundas intenções. Tentar fazer desinteressadamente. A virtude mais meritória é aquela fundada na caridade mais desinteressada. Isso para a gente ainda não é tão fácil. A gente está construindo isso, né? A gente ainda tem uma tendência a: por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo porque eu quero evoluir. Mas o nosso nível de evolução é isso. A gente sabe que dá para estar em mundos felizes, a gente sabe que é para evoluir. Então, o nosso interesse é de evolução, é de evoluir. Eu também gostei muito disso. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que tenham que lutar contra sentimento contrário. Poucos ainda, né, conseguem fazer isso sem ter aquele lado entre o anjinho e o diabinho. Tem o mesmo mérito que as pessoas que têm que lutar contra a sua própria natureza e superá-la? Pois é. A maioria de nós, pelo nosso nível espiritual, está na situação de: olha, eu preciso sim pensar, eu vou agir da forma correta. É assim que devo proceder. Por quê? Porque tenho desejo. Mas tem livre-arbítrio. Então eu posso escolher o que eu vou fazer. E aí, um estudo recente descobriu que as pessoas boas estão sempre se lascando, né? Você tem 2 filhos, manda os 2 lavarem a louça. Um lava muito bem, o outro muito mal, né? E aí, o que lava bem é sempre o mais requisitado, é sempre o mais pedido. Vai lá, faz para a mamãe isso. Por quê? Porque vai ficar mais bem feito. O outro se dá bem e o que faz certinho é o que se lasca. Isso é no trabalho, é em qualquer coisa. Eu só estou usando os filhos porque os meus estão aqui. Entendeu? Estou usando esse exemplo porque os meus estão aqui. Depois eles vão querer falar, brigar comigo. Ô mãe, falou da gente e tal. Tem 2 bochechinhas aqui, 4 bochechas rosas. Então,
Mas não era deles que eu estava pensando, não, porque quando eu era criança, lá em casa, eu era aquela que fazia mais ou menos. A minha irmã fazia direitinho. Né? Pois é, como é que eu falo isso para vocês? Aí, um está sempre se lascando. Mas mesmo assim são os mais felizes, porque fazer o bem libera química dentro da gente e traz prazer, traz paz, traz energia positiva. Então, exercitar, trabalhar no bem, fazer o que é certo, traz compensação que não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com seu bem-estar. Então, por mais que você esteja se lascando, continua assim. Faz, porque o mérito é seu, porque é você que vai conseguir ganhar esses pontos. É para você, não é para ninguém, né? Se você conseguir já fazer sem reclamar, melhor, muito melhor. Não é fácil, mas já é um ganho. Mas é um processo. Chega uma hora que você só vai fazer, é natural, né? É natural. Interesse em fazer o bem. E aí na questão 897 do Livro dos Espíritos, aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas esperando que seja levado em consideração na outra vida, que lá sua posição venha a ser melhor, é repreensível? Esse pensamento prejudica o seu adiantamento? Resposta: é preciso fazer o bem por caridade. Isso é desinteresse. E aí, na questão 897, eu resolvi resumir da seguinte forma: ok, vai dar certo. Como diz meu filho para mim, tá suave. Tá suave, mãe. Ele fala isso, eu demorei para entender o que era tá suave, mas é a mesma coisa de mais ou menos isso. Vai dar certo. Ok. Sabe por quê? A gente está nesse processo. Então, a gente ainda tem o interesse de evoluir. Isso não é um problema. Não é um problema a gente falar assim, olha, eu vou lá na Ronda do Pão porque eu sei que isso é o certo, porque eu quero ganhar esse pontinho, porque eu quero exercitar o fazer o bem. Ainda puxa vida, né? Poxa, o dia hoje estava bonito, rolava uma praia. Não, o certo é fazer essa caridade, é ir fazer, preparar a sopa, é isso. Então, não tem problema pensar que eu preciso evoluir. Esse é o nosso estágio. A gente está nessa situação. Nós vamos chegar na hora que não é mais assim. Porque nos mundos mais evoluídos, não fazer o bem, alguém fazer o mal é uma monstruosidade. Não existe mais, não é compatível com aquele planeta. Mas no nosso, sim. E aí, na questão 897b, problema: aquele que calcula cada boa ação que pode trazer-lhe na vida futura, assim como na vida terrena, age de forma egoísta. Se você fica só pensando no que você vai ter de benefício, aí sim a coisa começa a ficar meio patológica, meio doentia. A gente tem que exercitar. No costume de exercitar, chega uma hora que vai. Né? Se eu estou medindo muito, barganhando com Deus o que eu vou ter de bom se eu fizer agora, aí você está sendo egoísta. Então isso sim é um problema. Tá? Mas não há nenhum egoísmo em melhorar-se com vistas a aproximar-se de Deus, uma vez que esse é o objetivo ao qual todos devem ter. A caridade é uma doação de si para o outro, sem pedir ou esperar nada em troca, e isso pode ser feito de várias formas. E esse pedacinho que eu trouxe aqui, que eu encontrei lá de Emmanuel, por Chico Xavier, que eu achei bem legal, né? Não pretendas estar na posse de qualidades perfeitas, que a gente não pode se cobrar tanto a ponto de ficar exigindo demais do que a gente faz, porque senão também fica uma coisa doentia. Isso tem que ser natural, tem que ser observado e exercido, mas não pode ser excesso.
Excesso não traz benefícios. Então, o que pressuporia haveres chegado ainda hoje ao nível dos anjos? Então, não pretendes estar na posse de qualidades perfeitas. O que pressuporia haver chegado ainda hoje ao nível dos anjos? Quem aqui é anjo, gente? Não estamos muito longe disso, né? Senão a gente não estava aqui. Todos somos, por enquanto, espíritos imperfeitos nos quadros evolutivos do trabalho que nos compete desenvolver e complementar. Não somos perfeitos ainda, mas vamos chegar lá. Não tem jeito, a gente vai chegar lá. Simples, ignorantes, predestinados à perfeição. Se a gente vai a pé, de carro, de helicóptero, de avião, é uma escolha nossa. O quanto você vai se exercitar e procurar fazer para chegar mais. Chegar aonde? Chegar nos mundos felizes. E chegar em felicidade plena. Chegar com a sensação interior de que você está fazendo, fez tudo que tinha que ser feito naquele momento. Mas o exercício diário de conhece-te a ti mesmo, né? Santo Agostinho fazia todo dia uma autorreflexão à noite de como tinha sido o dia dele. Tudo que eu fiz, eu poderia ter feito alguma coisa diferente, eu magoei alguém, eu deixei de fazer algo em prol do outro, o que eu poderia ter feito diferente? Esse exercício diário de conhece-te a ti mesmo, e ele fazia isso, né? Ele avaliava o dia dele e avaliava seus atos. Ajudou ele a crescer absurdamente naquela encarnação. Então, a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode fazer essa reflexão diária para poder nos ajudar a crescer. O exercício diário de conhece-te a ti mesmo e usa da sua vontade para vencer as suas imperfeições. Nós não somos anjos, mas vamos ser. Mais vale, e aí, né, humildade. A gente tem que praticar isso com humildade. Era outro ponto muito batido dentro desse capítulo de virtudes. Existem duas formas de enfrentar a vida. Uma é com orgulho, acreditando que sabe tudo, e outra é com humildade, reconhecendo que tem muito a aprender. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que a humanidade sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. E aí, humildade, esse termo humilde vem da palavra humus, né? Que é uma palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente pode falar entre humildade e orgulho. O contrário de humildade é o orgulho, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, diz: eu me equivoquei, pois sua intenção é de aprender, de crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, ela diz: não foi minha culpa. Porque é difícil né, olhar para si e falar assim: ai, não, mas espera aí, deve ter alguma coisa aqui que não tem a ver comigo, né? Eu falo isso, meu pai brincava comigo e com a minha irmã quando era criança, né? E quando acontecia alguma coisa errada, ele falava assim: eu nunca erro, quando muito me engano, e quando isso acontece, é culpa de vocês. Eu ficava danada da vida, porque eu falava assim: como assim? Como meu pai nunca erra? Era uma brincadeira. Ele não era uma pessoa arrogante nem orgulhosa, não, mas ele brincava comigo, com a minha irmã. Mas é um exemplo de eu nunca erro. Quem nunca erra? Né?
porque se acha acima de qualquer suspeita. Então, não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa e, por essa razão, tem mais tempo. Mais tempo? Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada, então ela não está disponível para poder fazer as coisas. Muito ocupada para fazer o que é necessário, né? A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. Porque ela está com boa vontade, porque ela quer vencer. Pode demorar, pode ser difícil, mas ela não quer desistir, ela quer vencer, ela quer tentar. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Pode ser como um sorriso, podem ser desculpas alegres, mas desculpas. E aí não faz. Não precisa o orgulhoso ser insuportável. Ele pode ter atitudes, de vez em quando, desagradáveis, que podem ser disfarçadas com sorrisos, com brincadeiras, com alegrias, mas ainda assim trazendo alguma ruguinha, pontadinha, feridinha para o próximo. Então, a pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. Minha filha, às vezes, né, tadinha, fofa, né, e acha que a mãe é o máximo, né? Aí ela fala assim: mãe, você é boa. Eu falo: não. Eu falo: ai, meu Deus, coitada, né? Não tem a menor noção do mundo para achar que a mãe é boa. Pouca referência, né? Eu falo: não, minha filha, eu quero ser boa. São coisas diferentes. Estou muito longe disso. Muito longe de ser boa. Eu quero ser boa. Então, às vezes, você olhar que eu faço tal coisinha boa, e aí filho olha para pai e mãe como referência, né, muito importante, mas muito longe disso, ainda construindo passo a passo, cheia de erros, cheia de quedas, como todos nós, todos aqui, né? Dionísio, semana passada, falou assim: poucos são os missionários, são pouquíssimos que vêm nesse planeta com missões para alavancar, para levar vários, por exemplo, exercer realmente o exemplo grandioso, deixar sua marca, né? A maioria de nós somos ali, a gente cai, a gente levanta, a gente segue em frente, a gente tenta de novo, fica repetindo o mesmo gesto. Então, eu vou ler essa de novo. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom como gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. O orgulhoso resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeito. Né? Aquele chefe que é sempre chato porque sempre quer que ensinar você a fazer diferente, quer te dar mais uma... ai, mas está sempre me criticando. Você pode olhar como sempre crítica, de uma forma negativa ou de uma forma construtiva. O que eu posso aprender aqui? Não é porque ele é meu superior que ele tem que estar necessariamente querendo me diminuir. O que eu posso olhar de diferente? Como eu posso enxergar essa pessoa de uma forma diferente? Se ela me incomoda tanto, como eu posso fazer para que ela não me incomode mais? Ela não posso mudar. Não adianta ter raiva dela. Eu só posso mudar a mim. O que eu posso aprender com essa pessoa? Se ela me incomoda, o que está faltando para eu aprender para que isso não aconteça mais? O humilde sempre faz algo mais, além de sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho, ou seja, o mínimo. Né? Eu faço o mínimo, se possível nada, mas eu estou aqui. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isto e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz assim e não vou mudar meu estilo. E agora, nesse momento que a gente está
com a tecnologia mudando, quantas pessoas estão com dificuldade aí, por exemplo, no trabalho? Não, mas sempre deu certo, assim é. Mas eu tenho que estar aberto para aceitar novas oportunidades, aceitar mudanças. Tudo bem, vou tentar. Pode estar errado. Mudanças são difíceis, né? São meio doídas, mas a gente consegue se a gente estiver aberto para tentar. Então, seja humilde para poder pensar que é possível. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos, e o orgulhoso as guarda para si mesmo porque teme a concorrência, porque precisa ser o estrela, né? Às vezes eu tinha um chefe que, nossa, ele era o máximo, ele continua sendo o máximo, e ele falava uma coisa que era muito bacana, ele falava, ele dava muita palestra, apresentava coisas internacionalmente, né, dentro da minha área, e ele falava assim, eu quero estar na plateia e assistir vocês ensinando para mim, hoje sou eu, porque amanhã é vocês. Aquilo era de uma humildade, era tão bacana, ele não ensinava só o seu exercício, né, da sua profissão, ele exercia humanidade, ele tinha empatia, ele conhecia todos, a história de todas as pessoas com quem ele lidava. E aquilo era muito bonito, bonito não só para você aprender o que tinha da parte técnica, mas sim da parte humana daquela pessoa. E enquanto tinha outros que boicotava o trabalho do outro, por quê? Porque senão esse vai ser mais do que eu. Poxa vida, tudo bem, você pode ser mais do que eu se você tiver mérito para isso. Eu vou fazer a minha parte para poder ser bastante, ser o máximo que eu puder. Não preciso ser mais do que você. Eu preciso ser bom para mim. Eu preciso ser o máximo que eu puder dentro das minhas limitações. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e reter as melhores. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. Né? Se eu já sou tão bom, como é que eu vou melhorar? Não dá para melhorar. Às vezes eu brinco com os meus alunos, e aí na questão de dar nota 10, né? Assim, dentro da média lá, eles não tem como tirar 10, porque aquilo ali foi feito para eles não tirarem 10 nunca. Né? Porque eles estão construindo e tem que ser perfeito em tantas coisas que eles ainda estão muito crianças. Eu falo assim, e aí a gente acaba dando nota quase 9,5, mesmo eles sem merecerem, porque eu falo, olha, é um estímulo, mas 10 eu não dou para vocês, porque 10 significa que vocês não têm nada para aprender. Ele, professor, diz que a gente quer ganhar 10, eu sei que vocês querem, mas é um estímulo para vocês tirarem, não é prova não, prova se ele acertou tudo, é só a avaliação de saber fazer o exame físico completo, certo, perfeito. Vocês, nem eu consigo às vezes fazer tudo perfeito, vocês ainda estão construindo isso, estão aqui ó, no beabá, como é que vocês vão chegar, né, lá e tirar 10, já querendo chegar a tirar 10? Então, vocês têm que construir isso ainda assim. Eu vou te dar aqui um pouquinho menos, só para você ter certeza que você não é o máximo. Eles não gostam muito, não, mas eu acredito que isso é um estímulo. Não sei se eu estou certa ou errada, mas eu acredito nisso. O orgulhoso se diz séptico, por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. Séptico. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há mais verdades que ainda desconhece. Como tem coisa que a gente não sabe, né? Como tem coisa. Só de falar o que é Deus, já pronto. Primeira pergunta lá do Evangelho, a gente já continua sem essa resposta real dentro da gente, assim, de como é que é essa grandiosidade, né? Quanto é isso? Enfim, não, desculpa. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. As pessoas orgulhosas defendem sempre suas ideias, não porque acredita nelas, mas porque são suas. Né? Precisa ser certo. Eu preciso estar certo. Se eu não tiver certo, como assim?
Quer dizer, não tem como assim. E se eu te falar como assim, eu já estou refletindo sobre isso. Né? Eu estou certo e acabou. Mas não, o que você está falando? É possível? É melhor? Pode ser? Enfim, como se pode perceber, o orgulhoso é grilhão que impede a evolução das criaturas e o humilde é a chave que abre as portas da perfeição. Mas vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Esse trechinho é do Evangelho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivas se hão perdido. E quando a gente fala de humanidades, ele está falando de planetas que estão no mesmo estágio que a gente. Não está falando só do planeta Terra. Todos nós, as humanidades, precisamos ser humildes, precisamos ser solo fértil para as sementes de boas ações. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Né? É dessa forma, tentando melhorar, tentando pensar o que Jesus faria ou como Jesus faria. Jesus foi o maior exemplo de humildade dentro de toda a grandiosidade de espírito que ele era. O espírito perfeito que passou aqui por esse planeta, dando todo o seu exemplo e dentro da sua humildade, lavou o pé dos discípulos. Por quê? Porque servir. Ele queria exemplificar isso. Não importa o nível, quanto de grandeza ele tinha. Somos todos espíritos, filhos do mesmo Pai. Jesus foi lavar os pés dos apóstolos. Com isso, ele se coloca como servidor de todos e quebra totalmente as convenções sociais da sua época e das de hoje. Porque hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade, às vezes, com pessoas que não estão no nosso nível social, com pessoas que pensam diferente da gente. A gente ainda tem um certo preconceito, às vezes alguma dificuldade de lidar com o outro, de aceitar o outro, de se colocar igual ao outro. Seja para que assunto for, para que nível for. Jesus traduz em gestos concretos que o papel do seguidor de seus ensinamentos servir a todos, independente de qualquer condição social. Então, se a gente tiver muita dificuldade de ter empatia, de exercer o bem, acho que vale a pena aquele pensamento. O que Jesus faria? Ou como ele faria? Como eu devo agir? Procurar ser humilde, usando meu livre-arbítrio para mim, para poder evoluir, para poder exercitar, para conseguir conquistar. Obrigada, meus irmãos, que a gente possa ter uma boa noite e que a gente possa seguir exercendo, né, cada dia mais aí, tentando o nosso esforço para a gente chegar lá, que a gente vai chegar. Boa noite.